Quero primeiro agradecer a presença de todos aqui, de todos vocês, nessa convocação, nesse convite, né, para a gente passar alguns detalhes que nós resolvemos hoje de manhã. Essa conversa nossa não é no sentido de política, mas talvez vocês possam entrar no assunto, mas é referente a um plano que nós estamos tendo aqui dentro da Prefeitura de contenção de despesa e gasto dentro da Prefeitura. E hoje reunido, desde esses dias, né, nós reunimos nossa equipe técnica, nossa equipe, principalmente a parte financeira, que é com o Robson, né, e algumas decisões nós precisamos tomar. E foi conversado, foi dialogado, foi falado, e já há alguns dias tomamos umas decisões. Como é começo do mês e nós precisamos fazer isso, reunimos nosso secretário hoje e tomamos uma definição que é mais, vamos falar assim, que vai bem de encontro, que a população precisa saber também. Tá? Nosso plano de contenção de despesa envolve vários fatores que estão sendo colocados no papel. E o principal que atinge a vocês, a população e ao público de Itápolis é no sentido da FAITA. Nós vamos realizar a Feira Agropecuária Municipal nesse ano. Resolvemos cortar. Por quê? As nossas receitas, ela vem caindo de forma drástica, tá, no nosso município. Isso é público, isso não é só em Itápolis, não é só no estado de São Paulo, é no Brasil todo. Tá? Como exemplo aqui, depois o Robson, que está mais por dentro, vai passar alguns números, alguns detalhes, tá? Só um número que nós podemos falar. A energia elétrica subiu em torno de 40%, vamos falar assim, em todo o Brasil. A nossa contribuição de melhorias de iluminação pública que nós temos, no ano passado, nós tínhamos mais ou menos um valor de 15 mil, mais ou menos, que a gente arrecadava mais do que a gente gastava com a energia elétrica, tá, do nosso município. As praças, iluminação pública, tudo essa iluminação pública a gente passa. Nesse mês de agosto, fechamos com um déficit de 40 mil reais. Só no mês de agosto, 40 mil reais. Isso foi crescendo desde que eu assumi, começou com 2 mil, 10 mil, 18 mil, chegamos hoje no patamar de 40 mil reais. Tá? Isso é um dos exemplos que nós estamos tendo. Tá? Então nós precisamos tomar uma decisão, uma atitude, tá? Isso não é Itápolis, isso nós estamos acontecendo em várias cidades do nosso Brasil, e precisamos ter esse plano de contenção de despesa, que envolve corte de gasto, porque a nossa receita, ela aumentou em consideração ao ano passado, mas o que aumentou nós não podemos ter a disponibilidade de gasto, né, de investimento. Aumentou a despesa, mas são verbas carimbadas que nós temos que gastar com a educação, com a saúde, tá, nesse sentido. Nós não podemos nem gastar com o pagamento de pessoal. Isso. Tá? Então nós não podemos nem fazer isso. E o que nós tínhamos que arrecadar esse ano, arrecadamos em janeiro, fevereiro, março, que é o IPVA, entendeu? Abril, maio, junho, agora julho, que é o IPTU. As nossas receitas não tem mais, não temos receita, tá, própria do município. Sim, aquelas verbas que são repassadas aqui de CMS, verbas de fundo de participação do município, que cada dia, cada mês, entendeu, vem caindo. Só como exemplo, desse mês aqui, um primeiro repasse desse mês, veio 50 mil reais a menos no município. E no mês anterior, entendeu, em torno de 150 mil reais aproximadamente, só nesse ano. Então nós temos que, para a gente honrar os nossos compromissos, para a gente poder pagar em dia, principalmente o funcionalismo público, honrar o salário, que nós entendemos que é pouco, nós temos que eles merecem trabalho e batalha para isso, nós temos que fazer algumas contenções de despesa. E também, além disso, para a gente, vou colocar para vocês todos aqui que está acontecendo. Quando eu assumi a prefeitura, nós estamos pagando dívida de gestão anterior, gestões, entendeu? Anteriores. E o meu orçamento de 2015, eu falo que eu assumi de abril para cá,
quase 5 milhões de reais foram comprometidos, tá, no orçamento de 2015 com despesas pagas em outras administrações. Tá? Isso provavelmente é a primeira vez que eu falo publicamente isso, tá? Mas nós temos que colocar isso, a população à par. Eu perdi do orçamento aproximadamente 15 mil reais. 5 mil reais, 5 milhões de reais, tá? Entendeu? Inclusive de investimento. Então eu não tenho como aumentar essas despesas. E uma das formas que, para não ficar saindo de comentários para a rua, eu chamei vocês, tá? Pedindo a presença de vocês, para que a gente possa já fazer essa definição com relação à feira agropecuária industrial. Eu prefiro, tá, pagar o salário do funcionário público, tá, pagar o salário, pagar o remédio, tá entendendo? Eu sei que falta remédio, mas pagar aquilo que nós temos fornecendo, do que, infelizmente, dar uma festa. Quando eu tenho dinheiro para dar uma festa na minha casa, eu vou dar uma festa. Quando não tenho condições, eu não vou fazer uma festa. Infelizmente, é isso que está acontecendo hoje, tá, nos municípios. Então, eu peço a compreensão da população, principalmente as pessoas. Eu gosto de FAITA, nós fizemos FAITA, tá, mas nós vamos com a definição hoje, apesar de hoje até nossos secretários estar envolvido na pasta do Emerson, que divulgado aí também na emissora, uma das emissoras aqui, tá, que toda essa programação, mas a hora que nós vamos ver o custo, e pelo que a gente tem visto, analisado e presenciado, a despesa de uma FAITA nos últimos anos em torno de 1 milhão e 200 mil reais. O gasto que tem, o orçamento de uma realização de uma feira agropecuária. E hoje nós não podemos trabalhar, entendendo, pensando em brincadeiras, temos que ser sério. E para que isso possa ocorrer, nós temos que tomar umas decisões. E outra coisa também que eu não quero amanhã depois vencer o meu mandato e deixar coisas, restos a pagar, que eu também não posso deixar. Está entendendo? Como ocorreu lá atrás, eu estou sofrendo hoje com as consequências que infelizmente não foram feitas de forma correta no passado. Então eu não posso deixar de tomar essa atitude, essa decisão, tá? E comunicar, então, a todos vocês, para vocês não ouvirem de terceiros, de pessoas lá, vai fazer isso, fazer aquilo, mas a definição é essa. Não vai ter nada na FAITA, nós vamos fazer, entendendo? Aniversário da cidade, né? Aniversário da cidade, desculpa. Em comemoração ao aniversário da cidade, que a FAITA sempre teve, entendeu? Nós vamos fazer um evento, tá? Estamos programando, estudando, praça e local aberto, entendeu? A gente evita todas essas despesas da feira, que é a organização, toda a estrutura que ela precisa ser montada, tá? Estrutura ser montada, que a gente gasta, no ano passado gastou em torno de 240 mil reais para ter uma estrutura só de cobertura, entendeu? Então nós temos que evitar esses gastos hoje, que é importante, deixa eu deixar bem claro, tem muitos fãs da FAITA, mas eu primeiro preciso pensar no pagar, como se diz na população, no arroz e feijão que nós temos que comer hoje. Nós temos que comer o arroz e feijão, tá? Infelizmente é a situação que passa o nosso país. Não é um privilégio de Itápolis. Vocês veem aí, principalmente o governo federal, entendeu? Apresentando orçamento com deficitário, entendeu? Então isso foge também, isso não foge de Itápolis. Então é isso que eu quero dizer e explicar. Estamos aqui para tirar alguns detalhes. O Robson, como é parte econômica, ele tem números exatos, tá? Vai passar isso para vocês também. Primeiro nós queremos fazer algumas colocações, deixar o Plínio aqui também colocar, depois nós está aberto para pergunta, né? Que é interessante a gente vocês fazerem perguntas. Mas de início o principal é isso que nós temos que falar. Eu primeiro preciso ter o pé no chão, como se disse. Não vou subir degrau, esse é o meu pé na alcance. Então temos que saber. Ter uma estrutura para 5 dias numa feira é importante, mas não posso hoje, entendeu, fazer tudo isso sem ter condições e depois deixar dívida, restos a pagar que eu não quero. Só deixar claro que mostrar que o momento é oportuno, tá? Para as colocações que o prefeito fez. Não vamos entrar em mérito de julgamento de ontem, né? Eu acho que não tem nem que pensar nisso daí. Contenção de gasto nesse momento se faz seriamente pelo seguinte, ele acabou de falar, veio de uma administração passada uma conta de quase 5 milhões para a gente pagar,
Então, de repente, o dia de amanhã, se acontece alguma coisa que a gente não está aqui, a população, através da imprensa, através da gente aqui, vai ter a certeza que o que aconteceu com a gente, essa herança que veio para a gente, não passará com o próximo, né, Zé? Até não sei se... Vou discordar de você, nós vamos ficar, né? Vou discordar desse título, desculpa. Só pela prudência, entendeu? Pela prudência, eu acho que vem de encontro aí com o nosso pensamento de trabalho honesto e trabalho sério. Só que um detalhe, é importante deixar claro que isso que eles estão falando, dessa herança, é perfeitamente comprobatório, tá? Isso não está ninguém falando besteira aqui, isso aqui é perfeitamente comprobatório. Tá? Que nós herdamos quase 5 milhões de reais e que comprometeu profundamente o orçamento do resto do ano. O orçamento veio desfalcado de 5 milhões de reais. Tá? 5 milhões de reais. O orçamento nosso desse 2015. O que estava programado no orçamento do ano passado, lá, que em setembro que mandou para a Câmara, foi aprovado com as alterações, X valor, vão gastar isso, ele veio comprometido a partir do início da minha gestão. Tá? O Robson está aqui, o Robson é secretário de Finanças, ele acompanhou tudo isso, ele estava nas 3 gestões. Entendeu? Nas 3 gestões, entendeu? Até hoje ele está aí, ele tem esse pleno conhecimento e me passou todos esses detalhes. Então eu quero deixar bem claro, não é porque, como disse o Cleninho, mas nós vamos terminar o mandato, eu vou terminar no sentido aí, mas eu não posso correr o sério risco de deixar alguma coisa para trás e fornecedor sem pagar. Isso que entendeu? Quem trabalha, como eu sempre digo, quem trabalha tem que receber, principalmente funcionário público. Tá? Nós temos que pensar primeiro no salário, no 13º, no 14º, que a gente tem aqui no município, tá? O ticket de alimentação, nós temos que pensar nisso. Então, dentro de várias, nós vamos colocar vários itens desse plano de contenção de despesa, né? Entendeu? Que vai, lógico, vai cortar a hora extra, né? Umas coisas que nós vamos passar depois para vocês, tá? Estamos definindo até sexta-feira para a gente, segunda-feira, pôr em prática, entendeu? Não é que eu quero, nós precisamos deixar bem claro, isso vai acontecer, e para não ter uma decepção maior, entendeu? No futuro nós temos que ter o pé no chão, e isso que a nossa gestão está fazendo, prudência. Deixa só o Robson colocar alguns números, alguns dados, principalmente em relação à despesa, todo esse negócio. O que a gente tem a preocupação que está passando, como o Zeca já fez uma explanação, uma introdução, a gente vem acompanhando o desenvolvimento da arrecadação do município, já desde o ano passado e esse ano também. No ano passado, essa questão que foi passada aqui dos 4 milhões, são restos a pagar, são o quê? São compromissos assumidos na gestão anterior, que por algum motivo de não ter disponibilidade no momento ali, ele acabou não sendo pago no momento que teria que ser feito até dezembro do ano passado. Isso foi transportado para esse ano. A Prefeitura, no começo do ano, a Prefeitura tem como base da arrecadação principais no começo do ano IPVA e IPTU, que são as receitas que entram de uma forma mais maciça no começo do ano, que teoricamente seriam apropriadas no decorrer dos 12 meses para a gente estar sendo as nossas despesas. Essas 2 receitas foram utilizadas para o pagamento dessa dívida que veio das gestões anteriores. Então a Prefeitura ficou sem essa sobra de caixa, vamos dizer assim, para marcar com os outros compromissos. E aí, devido a isso, a gente está tendo agora uma situação um pouco mais justa em relação a essas questões. Então, a gente não tem a Prefeitura tem 2 maneiras de administrar a situação dela econômica, através da redução de gastos que a Prefeitura está fazendo agora, ou do aumento da receita. Aumentar a receita, a gente não tem nenhuma ação sobre o aumento de receita a nível estadual e federal, que é o FPM e ICMS. A gente depende da melhora da economia. E o que a gente tem visto aí, toda a população, todo mundo tem visto no jornal, que a economia não vai melhorar até o final do ano, e muito provavelmente também não irá melhorar o ano que vem. Então só tem a outra saída, que é a redução dos gastos. A gente aumentar a receita municipal, através de um aumento do IPTU, ou de um aumento do ISS, ou de algum outro tributo municipal, vai onerar ainda mais o nosso comércio local, que já tem sofrido com essa crise econômica. Talvez não solucione o problema do município e agrave o problema da cidade como um todo. Então não é o melhor caminho para a gente seguir nesse momento. Não adianta eu acrescentar mais despesa de quem já não está tendo, também não tirar.
Então a gente não vai trabalhar com isso. Foi o caso que o Zeca citou da iluminação pública. A prefeitura podia chegar aqui e dar um decreto, uma lei dizendo que não, a taxa de iluminação pública, que hoje é 7,50, não sei o valor correto, né? talvez. Então, eu não vou chegar e vou levar ela a 12, a 15 para cobrir o prejuízo. A prefeitura está optando por dissolver esse prejuízo, né, arcar com esse prejuízo e deixar a população sem sonerada mais, que já teve 40% de aumento de energia, aumento a CIPA, não vai parar isso. Então, a política que a gente está desenvolvendo nesse sentido. Então, por isso que a gente precisa fazer essa redução de gastos. O Zé citou os exemplos do ICMS, o FPM vem caindo mês a mês. No mês passado a gente teve essa redução de 150 mil. Esse mês o ICMS é repassado toda terça-feira. O primeiro repasse já veio 50 mil a menos. Não sei como vai fechar esse mês. Então a gente está tendo essa realidade aí, que é em virtude do momento político, do momento econômico, desculpa, que vive o país. O país não produz, a produção está parada, então se não produz, não gera tributos, se não gera tributos, não volta para o município, nem para o Estado, nem para a União. Então é uma corrente. Comparando, há tempos atrás saiu uma matéria no jornal dizendo que o nosso orçamento havia crescido. Realmente, se você comparar números absolutos, orçamento de arrecadação de 2014, arrecadação de 2015, a arrecadação de 2015 é maior que a de 2014. Os números mostram isso, mas ela se explica. No ano de 2014, o dinheiro do SUS que vai para a Santa Casa, um exemplo, ele não passava pelo orçamento, ele saía do Ministério direto para a Santa Casa. O Tribunal de Contas veio e falou, não, você tem que ajustar isso tem que passar dentro do seu orçamento. Então eu tive um aumento de receitas. Essa receita do SUS da Santa Casa, nos primeiros 6 meses foi R$2 milhões. Então a diferença que está aparecendo maior, parte dela é por isso daí. Outras partes são convênios, receitas que vêm, por exemplo, a gente tem um repasse do transporte escolar, só vem para pagar o transporte escolar. Esse repasse aumentou, porque aumentou o custo, ele aumenta, mas esse recurso eu não posso pegar ele e pagar funcionário, pago só a despesa de transporte escolar. Merenda escolar é a mesma coisa. Então são alguns repasses que vêm, tem repasse do PAB, que é um plano de atenção básica, esse vem só para comprar medicamento para as unidades. Então são todos repasses federais, estaduais que vêm, que somam no orçamento, que ajudam a compor essa receita maior que a do ano passado, mas não é dinheiro disponível no caixa da prefeitura. Apesar da prefeitura estar gerenciando ele, eu não posso pegar esse dinheiro e pagar qualquer fornecedor ou qualquer gasto da prefeitura. Os repasses que a prefeitura tem, que são ICMS, PVA, IPTU, essas receitas próprias do município, que são usadas para pagar folha de pagamento, fornecedores e algum investimento que a prefeitura vai fazer, elas, pela projeção nossa, serão iguais às do ano passado, se não ficarem deficitárias em relação ao ano passado. E a gente depara aí com uma inflação no ano aí acumulada de 8%. Então a gente tem uma receita que não cresce, talvez ela até diminua disponível, e uma inflação custa a prefeitura crescendo, e inflação de 8%. Então não tem outra medida nesse momento a não ser ajustar essas contas. Se a gente não fizer esse ajuste de contas, a gente chega no final do ano, a gente não consegue fechar o orçamento desse ano, aí a gente vai ter que partir para a mesma situação do governo federal, que já estão achando que no governo federal já estão falando que é uma invenção que não funciona. Você imagina se o município for lançar para o ano que vem um orçamento deficitário, não vai existir, não vai aprovar, não vai ter como. E aí ia ficar uma bola de neve. Se a gente não ajustar agora, a bola de neve vai continuar. Então eu peguei recurso no ano passado, desse ano eu paguei conta de 14, não fecho 15, eu pego recurso de 16, pago 15. E a bola de neve vai sendo empurrada, então tem que chegar uma hora que tem que ajustar para que isso tenha um fim. E isso é o que o Zeca está fazendo aqui. Ajustar para que ponha um fim, chegue em dezembro, a prefeitura tenha as contas zeradas, não tenha débito com fornecedores, não tenha nenhum outro débito para deixar para o ano que vem. Que possa começar o ano que vem já com uma administração zerada e possa aí recuperar o poder de investimento da prefeitura, recuperar uma ação maior nas áreas que necessitam aí, como saúde, não sei o que, agir de forma mais efetiva nessas áreas aí que está um pouco carente, a gente sabe, mas tudo isso daí. Mas de forma geral, o momento da prefeitura é esse. A gente está trabalhando, vai começar a trabalhar a partir de amanhã. O Zeca hoje nomeou uma equipe, vamos dizer assim, uma equipe econômica, né? Eu faço parte do financeiro, mas
uma equipe que vai trabalhar planejamento, jurídico, administração, para apresentar para o Zeca até na segunda-feira ou na terça um plano, realmente, com as medidas. as medidas que serão tomadas em relação a isso daí para adequar essa situação. O Zeca hoje quis fazer a primeira delas, já que chegou nessa situação, ele falou, então vamos cortar a festa. Como o Zeca disse, se eu não tenho como manter o dia a dia, eu não vou fazer uma festa. Primeiro eu vou manter o dia a dia, manter a casa em ordem para depois festejar. Então, como essa medida de cortar a festa envolve diretamente toda a população, foi que a gente teve a ideia de convocá-los aqui, esclarecer de uma vez essa situação para não sair daqui. É isso, é aquilo e outro. Para não ter distorção na hora de falar, por isso que eu falei. Então essa é a situação da Deixa eu até colocar a parte completando aqui, que a gente esquece na hora, entendeu? Isso tudo não ter esse equilíbrio, procurando ter esse equilíbrio financeiro e com a perspectiva, tá? Às vezes a gente ter esse equilíbrio, se Deus assim permitir, com certeza nós vamos conseguir, e a eventual sobra, essa redução de despesa, a nossa intenção, entendendo? É a gente depois no futuro procurar ajudar naqueles locais que mais necessitam, especificamente, em primeiro lugar, a saúde pública. Tá? É a saúde que é a primeira intenção nossa, porque eu tenho certeza que daqui no final do ano, provavelmente a Santa Casa não consegue fechar com o valor que a Prefeitura repassa, está orçado, os seus 5 milhões de reais, tá entendendo? Essa é a nossa intenção, saúde, entendeu? Deixar bem claro aqui que a gente tem que tentar, vamos economizar, tentar equilibrar as contas, equilibrar as despesas, entendeu? E principalmente procurando a gente economizar para gastar no local que é mais essencial. Certo, eu vou concluir aqui. Essa convocação de hoje, esse convite de hoje, a gente teve uma reunião de manhã e o convite saiu já a partir dessa reunião para a gente estar conversando com vocês. Então, enquanto financeiro, a gente não trouxe os números, porque são cansativos também de ficar explicando. Mas a gente vai estar fazendo o plano e na semana que vem provavelmente a gente convoca uma nova reunião para apresentar o plano. Então me comprometo, enquanto financeiro do município, a na próxima reunião trazer esses números que a gente está dizendo, de queda da arrecadação, percentual, valores que arrecadaram em 14, em 15, até para que a imprensa, principalmente a escrita, possa divulgar isso daí, está mostrando. Fazer comparação de um exercício com o outro para não ficar vazio, senão falar assim, está caindo o quê? Onde está caindo? Qual que é o valor? Então, para a gente ter um substancial, como foi dito, a questão do resto a pagar também ficou no ano passado. A gente mostra, desmembra, se for preciso, para que tenha substância. Bom, é o seguinte, olha, eu vou tirar o meu papel de jornalista agora de ação e falar com o cidadão. Não acredito que a grande massa deva ver. Nesse momento, considerando todos os pesos, acredito que vai ser visto com simpatia, como eu vejo, porque infelizmente o momento realmente não pode se dar, eu já chamaria de luxo, né, de fazermos uma festa dessa proporção. Tínhamos conversado, né, por que não um show, porque o povo gosta, o povo quer, particularmente a juventude vai, eu sei, lamentar, mas considerando, volto a dizer, o momento, eu acho que é uma boa medida, até porque eu tenho conversado com empresários do comércio dos naipes diversos, grandes mercados e pequenos, que a gente escuta é que é uma queda acentuada na casa de 25% a 30% e vem crescendo mês a mês. Até eu digo, num mercado grande recentemente, o proprietário disse, olha, o movimento até aumentou, porque aquela senhora que vinha que comprava com 2 carrinhos, ela está vindo agora toda semana comprar de sacolinha. Então quem vê esse movimento, mas no caixa a queda é acentuada, é preocupante. E eu tenho mais um comentário. Só completar, então é bom esse espaço aí. Nós pensamos também nos comerciantes de Itápolis, até o Emerson está aqui mandar, porque a Faíta, ela atrai algumas pessoas lá, e isso também, temos números, tá? Além da prefeitura gastar o valor de aproximadamente 1 milhão, 1 milhão e 200 todo ano, gastar até despesa, né? Tem o custo da Faíta, né? Ela prejudica um pouco os comerciantes nossos de Itápolis, porque a Faíta, ela atrai pessoas de fora, tá? Para os comerciantes, aquela famosa praça de alimentação. E o mini shopping, tá? E levam embora. Então, pensando nisso também, você entendeu?
deixamos de, esqueci aqui, porque são muitas coisas, deixamos de comentar isso, que foi nessa análise também, tá entendendo? Junto com a Associação Comercial, nesse sentido, tá? Para a gente poder ajudar também as pessoas, comerciantes aqui que estão sofrendo por isso também. Desculpa aí essa minha colocação. Bem colocado, mas é real. E mais uma pergunta agora, que ela pode parecer antipática, porque ela está além, está dando um passo à frente, já que a comissão ainda não formulada, não trabalhando. Mas prevê corte de pessoal? Não, corte de pessoal, nesse sentido, por enquanto, temos que estudar tudo. Corte de pessoal, podemos até analisar se isso for necessário, tá entendendo? No bom sentido. Não vamos descartar nenhuma possibilidade. Nós falamos aqui já para o secretário, com todos os setores, tá? Entendeu? Mas deixar bem claro, os funcionários públicos não serão prejudicados, entendeu? Terão seus salários, entendeu? Os funcionários efetivos não serão prejudicados nesse sentido. Tá? Uma pergunta, prefeito. A gente vê, como o senhor disse, fez até um comparativo com a situação do país, e a presidente fala em diminuir o número de ministérios. Sim. E no caso da administração do prefeito Zequinha, já é uma fusão da Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria de Obras. Não seria o momento também de pensar nessa questão para que haja uma diminuição nos gastos com secretários? Tudo isso nós estamos vendo, a possibilidade também, que nós não podemos deixar descartado todos nesse sentido. Já tivemos essa conversa aí, tá? Tudo que for necessário, tá? Para a gente poder reduzir essa parte de gastos, está previsto no nosso projeto, tá entendendo? Desde, porque tem até empresas que estão reduzindo o valor do salário de funcionários. Entendeu? Isso tem até uma lei agora, entendeu? Para você não demitir, você pode reduzir, mas não estou falando nem o funcionário público efetivo. Isso daqui ainda não chegamos no caos também não. Deixar bem claro que o nosso município está com as contas equilibradas no bom sentido, tá? Está sofrendo muito, tá? Nós estamos pagando tudo em dia, principalmente os funcionários. Os funcionários públicos, entendeu? É que nós temos aqui que respeitá-los porque eles fazem parte da administração, tá? Mas tudo que você colocou em relação aos cargos e deixar bem claro, a nossa cidade, ela enxuta em cargo de comissão, viu? Vou ser bem claro. Quando por aí, secretários e demais cargos comissionados, tá? Ela é bem enxuta porque foi cortado lá atrás, por causa de ser todo mundo sabe. Mas não vamos falar também que isso está descartado. Porque, duas perguntas. Pois não. Não vai ter faíta, está definido isso. Vai ter um show em praça pública para comemorar o aniversário de Itápolis. E será no dia 20 de outubro? Não, esses detalhes, não sei se são um show, 2 shows, 3 shows, nós estamos pensando. Esse detalhe agora com o valor que a gente ia, os valores que nós tínhamos aí de orçamento, de gasto, de despesa, nós vamos chegar, você tá entendendo? Porque a população também tem que ter, entendeu? Tem que ter seu lazer também, você tá entendendo? Talvez, não vamos falar ainda quantos shows serão. Entendeu? Mais 1 ou 2. Entendeu? Isso será definido na próxima semana. Na próxima semana estamos definindo. Essa dívida que a prefeitura tem aí do ano anterior, que vocês falaram de gestões anteriores, de 4 milhões de reais, aproximado, de 4 milhões de reais, ela foi deixada de 2014, do ano de 2014 para 2015? Sim. Porque, por exemplo, você tem até o dia 31 de dezembro para você pagar as contas do mesmo exercício, podendo a lei dar uma brecha. Você deixar restos a pagar, tá? Aí tem que pagar até dia 31 de março. Isso. 31 de março que você paga, né? Assim, só para... Como que funciona a interpretação da lei fiscal? Então eu posso deixar o resto a pagar de um exercício para o outro, desde que eu tenha cobertura financeira suficiente para tal. O tribunal entende essa manobra pelo valor total disponível da prefeitura contra o valor que eu deixei. Então, por que esse resto a pagar aparece? A conta do prefeito anterior não é rejeitada. Porque eu devo 4 milhões de fornecedores aqui, e eu tenho disponível na prefeitura hoje 8 milhões. Só que o 8 milhões não é dinheiro que a prefeitura pode usar, mas ele está disponível lá. Se pegar o caixa da prefeitura hoje, eu for lá puxar um saldo do caixa da prefeitura hoje, tem 6 milhões de reais em caixa. São convênios, são esses recursos que eu citei anteriormente. Então eu tenho lá 1 milhão e 200 mil reais depositado na conta da prefeitura, que é para fazer a obra lá no cerco. Então no caixa da prefeitura. Mas eu não posso pegar aquele dinheiro para poder pagar fornecedor. Então essa manobra que é feita, então eu fiquei lá com 4 milhões de descoberta, que a prefeitura teve que usar para pagar, mas eu tinha caixa. Se eu olhasse, um técnico que fosse analisar o balanço da prefeitura, vai não, a prefeitura está equilibrada, ela tem
6 milhões de caixa, está devendo 4, está sobrando 2 milhões lá no banco. A prefeitura paga as contas dela e está sossegando, sobra dinheiro. Então é por isso que passou. Que se fosse de outra forma, que não tivesse esse convênio, isso aqui, essa situação não poderia acontecer. Poderia acontecer, mas automaticamente a conta do prefeito anterior seria rejeitada. Porque não teria uma justificativa contábil para isso. Então ele conseguiu deixar o virtude dessa situação, porque o caixa da prefeitura permite que faça dessa forma. Então eles são débitos assim, são fornecedores que ficaram na grande maioria, alguns fornecedores, alguma parte de encargos sociais de dezembro que fica para pagar em janeiro, são algumas coisas nesse sentido que foi a herança que usa o orçamento, né? Usou o orçamento não, usou o financeiro da prefeitura desse ano para cobrir. Então foi essa situação. O dinheiro. E só completar também, quando eu assumi, não estou falando, tá? Se o que foi feito e não foi feito, no bom sentido. 2 caminhões de lixo. Ótimo, foi comprado caminhão de lixo, só que nós pagamos nessa administração. Na minha administração, foi comprado, tá? Mas foi licitado, foi entregue na minha gestão e paga na minha gestão, tudo bem. A desapropriação do imóvel lá perto do Rio, precisava fazer. Então, na minha gestão que pagou a maior parte, tá entendendo? São todos esses detalhes que eu estou colocando aqui, porque a população, ela não sabe de alguns detalhes, vários detalhes, tá entendendo? Não estou aqui para a gente criticar a administração de ninguém, que não é nosso intuito, mas sim estou colocando a par o que é a verdade. Para a gente também justificar, porque não dá a impressão assim que está tendo uma ingerência agora, né? Mas até o ano passado foi suficiente, esse ano não dá. Só estou fazendo Você, Robson, como secretário da época também, no ano passado, vocês falam dívidas do ano passado. É bom deixar bem claro, como você para não ter disque depois. Isso vem da administração Mazinho, da administração Guto, porque o Guto dizia que tinha 8 milhões de dívida. Agora, o Zequinha disse que tem 4 milhões. Vem da administração Mazinho ou Guto esse déficit? Eu vou explicar para você. Você como secretário. Sim, eu acompanho as duas. Ele é a bola de neve. Ela começou na administração Mazo, passou pela administração Guto e está chegando agora na administração Zeca. Se não fizer isso aqui, não der um basta, ela vai atravessar a administração Zequinha, vai chegar na outra administração cada vez maior. Então, essa é a questão. Então, ela começou lá na administração Mazo, teve essa questão lá, é a mesma situação de agora. A prefeitura vinha sofrendo com quedas da arrecadação, a despesa estava lá já maior que a receita e vinha nessa situação que não foi tomada providência ou tomou providência que não atingiu o objetivo. Foram tomadas providências, o Guto também falou também que tomou providência no sentido de reorganizar isso, mas o tempo era curto, alguma coisa assim, que não foram suficientes para sanar esse problema. É o que o Zé está buscando agora com esse plano. Sanar definitivamente o problema. Então ele vem nessa bola de neve. Lá teve um pouco que na administração do Mazo ficou de resta a pagar, chegou na administração do Guto, ele paga uma parte, resta a pagar, mas já é resta a pagar novo porque não é suficiente. A administração do Zé é a mesma coisa, se ela pagou o resta a pagar, e se não tomar uma providência agora, vai gerar um resta a pagar novo. 2016. Vai gerar. E aí 2016 vai na mesma balada, fica para o próximo prefeito que entrar e a bola de neve vai só aumentando ela. Então tem que chegar, por isso que a gente conversou severamente hoje de manhã com o secretariado, para que isso ponha um ponto final. Vai custar um sacrifício de uma festa, vai custar um sacrifício de repente aí de algum tipo de serviço que a prefeitura disponibilizou e aí vai ter que diminuir o serviço, alguma coisa assim, vai custar. Mas é a única maneira de você estancar e daqui para frente recuperar a saúde do município. E o porquê? Só cortando aqui, porque eu preciso ter as contas equilibradas para o ano que vem, a início do ano, a partir do dia 1º, por quê? Porque nós temos um projeto, que todo mundo sabe, que se chama Santa Casa, que é a municipalização do pronto atendimento. Se eu não começar a estancar agora, eu não consigo definir regras e principalmente valores para que eu possa, entendendo? Comprometer com um valor a mais, que com certeza poderá ocorrer isso, tá? Para eu poder fazer, tem um projeto lá que é a municipalização do Consopo, que estamos pretendendo. Eu não posso chegar, falar, eu vou gastar X valor no pronto atendimento ano que vem, se eu não tiver X valor. Eu só tenho que estancar e ter as contas equilibradas a partir do dia 1º de janeiro de 2016.
Pois não, você ia fazer uma Eu ia fazer uma pergunta. perguntinha. Você falou que o gasto da FAI está 1,2 milhões ao ano, mas tirando já a arrecadação, é isso que vocês têm que bancar? Não. 1,2 milhões é o valor total de gastos, Mas né? quanto- Mas a arrecadação, vamos dar por exemplo, porque não temos dados, que isso é notório, que foi falado na imprensa, o ano passado foi em torno de 600 mil reais o déficit. Metade. Foi apresentado pela Câmara. Estamos falando de número aproximados, tá? Mas isso é que a gente tem aí. Eu não tenho os outros números todos os anos, tá? Mas é porque isso. A despesa total é 1,2 milhões. Mas se a gente gasta 1,2 milhões, se arrecada 100. É 1 milhão, isso aí. Nós não temos como a economia, tá? Nossa economia, se não tem uma perspectiva de você arrecadar, você não pode também dar tiro no escuro. Você gastar com uma perspectiva de o show vai dar X pessoas, vai vender isso lá na... Então você não pode, não podemos trabalhar jamais. Pode ser que no passado trabalhou, talvez, entendeu? Era outra situação. Mas hoje eu, como administrador, eu não vou fazer isso. Tá? Eu não posso pensar que eu vou arrecadar, entendeu? Depois eu não consigo arrecadar. E o buraco vai mais profundo. A gente que vinha trabalhando, montando o boneco da feira, que era eu, o Clínio e o Robson aí com a parte financeira, dizendo, nós podemos chegar até tanto, e já pensando em previsão de arrecadação, que é um tiro no escuro, né? Se chover, a previsão vai para o espaço, o povo sem recurso, sem dinheiro. A gente chegou a um número mínimo, enxugando tudo. Nós falamos, não dá, nós temos que levar isso para o prefeito. E hoje mostramos anteontem, né? Nós mostramos os números e chegamos nós 4 chegamos à conclusão que não podia ter a feira. Para mim isso, você sabe, Dói eu muito, gosto, dói muito. Opa. Das 28 eu participei de 18. Você tem Desde a ideia? primeira? Desde a primeira, né? É a segunda fase que eles realizam, né? Porque hoje eu prefiro, tá, gente, fazer esse equilíbrio financeiro, fazer desse equilíbrio financeiro, como o Robson disse, a bola de neve não ir crescendo, para eu poder, principalmente, pensar no investimento da saúde no ano que vem. Tá? Porque esse ano nós estamos trabalhando com Então orçamento. depois que foi tomado. A administração é assim. Nós temos que tomar atitude, tomar decisões políticas, antipolíticas que prejudicam, mas eu sou o prefeito, estou como prefeito e eu preciso tomar uma decisão, tá? Nesse sentido. Por isso que nós viemos aqui comunicar isso a vocês e falar sobre esse assunto e estamos abertos agora, entendeu? É importante só um detalhe, que o prefeito já nos autorizou a voltar a trabalhar com alguma coisa em termos de festividade em comemoração ao aniversário da cidade. A gente vai começar a trabalhar isso dentro da nossa realidade. Como é feito o carnaval, né? Como é feito o Dentro carnaval. da possibilidade, Então nós a gente vai ver. começar a levantar custo e tentar viabilizar para não passar em branco, de repente 1 ou 2 shows, não sabemos ainda. E estava até pensando, nós fazer um show aqui na praça pública, outro na parte, do outro lado da cidade, não vamos citar o lugar, mas isso é custo também, porque você tem que ter estrutura e mudar. Mas eu estava pensando nisso para a gente atingir, Que você monta um palco só. Aqui você monta, ele vai custar o mesmo valor para fazer 1 ou 2 ou 3 shows. Então, já Agora, se você tiver que alocar, sertanejo, outro xadrez. exatamente. Então você começa a ter problemas. São várias ideias, mas as ideias que você coloca em vários A outra reunião vocês vão ligar? Então, a gente vai comunicar. Provavelmente na quarta-feira, né? Provavelmente quarta-feira. A gente já tem isso fechado e já tem também já um esboço aí das primeiras medidas de contenção. E quero até falar aí com Eu queria só um detalhe, desculpa, que não foi alterado nada do desfile cívico. Tá? O desfile vai acontecer dia 6, dentro do projeto original. Enxugamos quando A desse ano gente enxugou por volta de 40 mil reais, mais ou menos, com relação ao ano passado. economia que nós temos. Administrar é assim, tem que administrar conforme você tem condições de gastar. Nós vamos ter um desfile bonito, porém não vai ter aquela parada militar gigantesca que a gente trazia nos outros anos, mas que custa muito caro. Infelizmente, a gente não está para esse tipo de despesa. Mas a gente vai ter a participação de toda a sociedade, de todos os escolas, os clubes de serviço. A gente foi até surpreendido com a entrada de novos grupos, a adesão de novos grupos ao desfile. Então, fazendo dia 6 em virtude das duas cidades, né? De Jabuticabal, que vem São Luís, né? vem a banda São Luís de Jabuticabal e a banda de Guariba. E é no domingo, né? E é no domingo, e na segunda-feira, todo mundo desfila nas suas cidades, né? Nas cidades maiores principalmente. Então a gente sempre teve essa premissa de fazer, a gente não fala o 7 de setembro, a gente fala comemoração da independência do Brasil, né?
Tá mais ordem, mais uma pergunta. Só uma última pergunta Pois é. minha. Você falou que o caixa da prefeitura hoje são 8 milhões e vocês devem 4 milhões. Qual que é o déficit real? Assim, Não, isso daí isso era Só um dezembro. exemplo. Isso era dezembro de 14. Dezembro de 14, Janeiro de 15, né? para passado janeiro de 15, Estava assim estava nessa situação. Esse número se falar o número hoje da prefeitura o de número Santiago, déficit. eu não tenho isso agora em mãos aqui. Onde a gente a gente sabe da Santa Casa é 15 milhões. então a prefeitura Mas não dá sabe. prefeito. A prefeitura não tem, ele tem controlado, deixa bem claro aqui as contas, não é? Não tem Não podemos comparar com a Santa Casa, que hoje nós sabemos tem um déficit, tá? Entendeu? Duro de pagar de 15 milhões de reais, negativo. Tá? Nós aqui na prefeitura, as contas estão controladas, hein? Equilibradas. Não tem déficit nenhum. Não, Você está tomando a decisão para evitar essa não é que estamos aqui falando, a prefeitura. Mas está quebrado, eles já tem 11 trilhões em caixa. A gente não toma, só para esclarecer Tá equilibrando, a gente tem assim, se a gente continuar nessa crescência aí de desequilíbrio entre receita e despesa, então a gente tem lá, a gente fez um levantamento para os meses anteriores, a gente apontava que tinha um déficit entre a receita e a despesa de 200 mil, por exemplo. Não é esse o número só exemplificando. Se a gente mantiver isso daí, vai chegar no final do ano e vai faltar recurso. Então vai criar um déficit no final do ano. Então busca solucionar, diminuir a despesa para que não ocorra. Mas hoje a prefeitura tem as contas delas, os débitos aí equilibradas. Não tem Talvez ali a gente tiver, de repente, um fornecedor ou outro que fica. Não que está sem pagar, mas a gente pagava anteriormente com 30 dias. Aí a gente de repente está atrasando 45, alguma coisa assim. Mas está assumindo os compromissos. Falar que nós não estamos atrasando, também não estamos. Senão de repente vai com o comércio escudo e fala, não, mas está atrasado. Quando o repasse que era difícil de entidade, a gente atrasa um pouquinho. A situação lá não deixar virar uma bola de neve e cidade Ser impagável no futuro. Hoje não, hoje é controlado. Não tem déficit assim, Só para exemplificar, antes mesmo, tá, por prudência, antes mesmo de acender a luz amarela, a gente tem que tomar essa decisão. Porque acendeu a luz amarela, de repente já não dá mais tempo. Então a gente está em tempo hábil, tranquilamente, para deixar tudo redondinho. Falar para vocês que a nossa folha, nosso limite está, você analisa de folha de pagamento 48%, você vê outra cidade, o problema está 53%, o outro está, estamos bem. De um limite prudencial de 54, a gente está com 48%. Então, estamos. Agora há pouco ainda eu tive acesso ao relatório de mês a mês da Santa Casa e vai chegar a 20 milhões até o fim do ano. Por quê? Esse no papel, tá? Não está aquelas causas trabalhistas lá que vocês sabem. Se chegar aquilo lá, aí vai parar nos 24, 25. Acredita. Por quê? Porque deu média, mês a mês, um buraco, média de 279 mil por mês. Quer dizer, então vai dar 3 milhões por ano. Se você calcular, se continuar isso, entendeu? E vai continuar, porque nós não temos mais aonde, entendeu? Vai chegar. Outra coisa, eu descobri por acaso que o prédio ainda está anexado no corpo da Santa Casa. O prédio não foi feito ainda com o patrimônio municipal até hoje, hein? A matrícula ainda está. Atenta para isso aí, porque isso dá um rolo desgraçado. Foi lá atrás, talvez ainda, porque por no meu conhecimento, eu eu agradeço, tá? Isso. Porque havia sido feito. Dá uma olhada lá que na matrícula parece que consta. Então, hoje eu peguei uma ação que chegou lá na mão do Fernando, né, o oficial da justiça, e eu olhando falei, mas peraí. Inclusive um caso lá né, previsto de leilão, que você sabe, vem tudo, depois vai brigando, aqui eu já peguei vários lá, né? E consta o prédio do PA ainda Saber se na essa matrícula matrícula está atualizada. Não, mas vamos ver, bom, obrigado. porque aquilo lá é atual. Isso é da prefeitura. Outra coisa também, a festa viatória caiu junto com o dia 6. Não, isso já tinha sido previamente combinado. Foi, né? Eles vão fazer dia 5 o dia todo Isso. e no dia 6 na parte da tarde, depois do desfile. Na programação que consta das 10 horas da manhã do dia 6, eles vão sobrevoar com a frota, com a frota
Frota, né? A esquadrilha do campo do vai sobrevoar a cidade durante o desfile, por isso que está marcado para as 10 horas o primeiro evento. Vai ser um voo da esquadrilha no aeroporto. São mais de quase 30 aeronaves, né? Eu gostei da quadrilha. Esquadrilha. Isso tá certo, vamos deixar claro. Mas uma pergunta, então é só. Eu tenho lança, depois eu não. Tá bom. Bom, obrigado e até a próxima convite. Se for terça ou quarta, só se for segunda também pode ligar, porque eu vou trabalhar segunda-feira, sem problema, tá? Sim, senhor, tá nas ordens. Ô Zequinha, só uma perguntinha em relação à Santa Casa que foi tocado no assunto. O povo leu aquela matéria que vocês conseguiram lá em Brasília trazer 7 metros. A gente fez uma consulta, um estudo e a gente apurou que esse ano os municípios do tamanho de Itápolis teve apenas uma vaga para mais médicos. Um município como Ribeirão teve 7, São Paulo, que é um gigante, teve 34. Qual a possibilidade realmente de vir 7 médicos desse mais médicos? Se você vê em Matão, tem 14 médicos, mais médicos. Entendeu? Isso é a parte até política, talvez, né, de liberação, tá? De dentro do Ministério, através dos contatos que tem lá. Eu fui como deputado, tá? Independente de partido político que eu sou, tem que procurar todos os partidos, tá? Foi como deputado, que ele é do mesmo partido político da presidente, do Ministério, tá? Através disso houve esse comprometimento, como já falei, entendeu? Houve esse comprometimento de liberar o ano que vem. Tá, mas eu só acredito, eu estou acreditando, mas eu posso confirmar só na hora que der, tá? Isso deixa bem claro. Isso foi um compromisso que eles passaram lá para nós. Agora, a realização disso, espero que isso realmente possa ocorrer. Eu estou colocando para vocês e na nossa imprensa aí o que eles passaram. Você não acha que tem político querendo se aproveitar da situação, vai lá em Brasília, fala que vai trazer 7 metros, sendo que é uma promessa, não é um fato concreto? Não, mas eu tive junto. Se eu não tivesse junto, ouvido das promessas de lá de Brasília, do Ministério, eu jamais ia falar isso para você, entendeu? Mas pode ser uma promessa. Isso, entendeu? Foi lá. Agora, se vai concretizar, tomara Deus que sim. Eu não posso falar que não vai ter, não posso ser negativo enquanto não ocorrer isso. Tá? A proposta foi colocada, eles até pediram alguns documentos, deixaram aberto, foram bem claros. Agora em outubro é o primeiro edital, que vai ser só para suprir aquelas faltas que está tendo na cidade. E em janeiro, fevereiro, começa a nova contratação. Entendeu? Oi? É o comportamento. Não, é isso, entendeu? Mas agora, e lá inclusive falta o cadastro, fazendo o ofício, está cadastrado, mas precisa de um ofício de confirmação da nossa intenção. E verificado quantas UBS, está na minha mesa rascunhada, agora vamos mandar. Essas vagas. Espero que seja concretizado, tá? Não vou, entendeu? Como se disse, a certeza é só a hora da certo.